O tempo corroeu o pergaminho amarelo claro. Não só muitas das palavras escritas à mão estavam borradas com a idade, como as páginas se colaram umas às outras também. Várias notas de rodapé estavam manchadas com o traço de decadência. O livro foi escrito em forma de roteiro antigo, os mundos em loop distorcidos. Parecia que uma criança de 3 anos poderia ter escrito melhor. Xavier odiava ler e escrever desde o jardim de infância. Com a boa sorte de um pai com doutorado em história, ele teve que entender vários estilos antigos de escrita desde a sua juventude. Este roteiro específico era uma especialidade dele, tendo sido ensinado a sério por seu pai. Xavier conseguiu ler as partes que ainda estavam legíveis. Esta é claramente uma história mitológica. Quando ele pensou em sua juventude e como este livro de histórias o acompanhou em sua infância, um leve sorriso surgiu no rosto de Xavier. A Snake Dovager dominou todo Shadowwood, e seus descendentes puderam ser encontrados em toda a vizinhança de Sanal. Eles possuíam grande poder e derrotaram o Homo sapiens, o Elias e outras criaturas antigas. Finalmente, eles ocuparam todo o continente estelar. Os herdeiros da Usnak foram chamados de descendentes de sangue e agarraram as sombras, capazes de falar com todas as espécies de cobras. Os descendentes de sangue dividiram o continente em 15 reinos, coroando o mais puro sangue deles como seu monarca. Eles escreveram isso como aconteceu. Yang Xavier continuou a folhear as páginas. A maioria das páginas do livro foram gastas descrevendo a beleza da cobra e seu poder. Houve também descrições ricas do mundo das sombras sob seu domínio. Assim que ele chegou na segunda metade do livro, surgiram informações que fizeram os olhos de Xavier se iluminarem. Quando o Império Glorioso final da Serpente Gigante caiu, a linhagem de seus ancestrais se misturou com outras tribos. Teoricamente, todas as criaturas que possuem a linhagem da Serpente Gigante podem passar por um período de cultivo e desencadear seu poder único na linhagem sanguínea. O dedo de Xavier traçou um broto de flor de datura, as pontas dos dedos acariciando a superfície irregular. Este artesanato complicado definitivamente exigia habilidade, e não era algo que fosse feito para se divertir. Se alguém olhasse com cuidado, eles poderiam ver muitas runas negras complexas na flor. Ainda assim, cerca de metade tinha sido desgastada pelo tempo. Depois do símbolo havia um monte de descrições sinuosas de técnicas de treinamento. Eles sugeriram coisas como misturar o sangue de morcegos e lagartos, esfregá-lo sob o nariz para aumentar as chances de entrar em um estado meditativo. Isso é o que me levou a me fazer de boba tão grande no jardim de infância. O rosto de Xavier se contraiu um pouco. Em sua opinião, as técnicas deste livro eram extremamente infantis. Parecia ter vindo das tribos primitivas que gostavam de brincar com as pessoas. Mesmo que seja falso, eles deveriam ter feito isso um pouco mais realista. Todos sabem que não há nada como a força da alma ou uma trama. É impossível aproveitar essas habilidades para usar magia. Xavier virou as páginas sem fala até chegar ao final. A caligrafia aqui era bastante nova e foi claramente adicionada mais tarde. Foi escrito em uma linguagem moderna e não parecia ser nada difícil. Esta primeira parte deste novo conteúdo parecia ser uma autoapresentação de alguém conhecido como Chanal. A ideia principal era que ele era da mesma tribo do autor original, mas os registros de seu ancestral eram absurdos demais. Ele não acreditava nas descrições de suas viagens pelo mundo também. No entanto, em todos os aspectos, Chanal acrescentara outra coisa. Alegadamente, era uma técnica militar completa de sua própria tribo. Foi originalmente concebido para ser usado por cultivadores. Isso parece um pouco mais sincero. Então, chama-se Snakebeat Fist. Xavier folheou as imagens no final e descobriu várias figuras incomumente realistas de um corpo humano. Ele era bastante genuíno em sua complexidade e seu conteúdo parecia muito semelhante a outros diagramas de biologia de alto nível. De suas recentes experiências em artes marciais, esse treinamento físico não parecia uma bobagem louca. A energia da alma e este tecido fizeram com que os humanos do mundo das sombras reconhecessem várias existências extraordinariamente poderosas. Ele havia despertado uma mania popular em artes marciais e percepção extrasensorial. Infelizmente, esta moda foi logo encontrada cheia de mentirosos.
Além da energia da alma e do tecido, a percepção extrasensorial parecia ter desaparecido completamente deste mundo. Depois de algumas considerações, Xavier tinha desperdiçado uma considerável suma de dinheiro para entrar e treinar em uma escola de artes marciais de alto escalão. Infelizmente, o único benefício que isso lhe deu foi o fortalecimento de seus músculos. Afinal, essas verdadeiras heranças foram tenazmente escondidas pelos instrutores militares. Aqueles sem poder e dinheiro suficientes não receberiam instruções adequadas e se tornariam verdadeiros irmãos no treinamento. Foi lamentável que, embora a família de Xavier fosse um pouco mais rica que as outras, elas não eram infinitamente mais opulentas. Baseando-se principalmente em seu intelecto e bom relacionamento com seus instrutores marciais e irmãos aprendizes, Xavier havia aprendido várias coisas genuínas. De acordo com os ensinamentos do instrutor militar de nariz vermelho, a classificação de 0 a 2 magias é completamente incapaz de prejudicar especialistas com técnicas de cultivo verdadeiramente poderosas. Talvez, antes que o comando seja dado, eles poderiam romper completamente o pulso do Swift que você preparou. Xavier analisou os recursos do Snakebeat Fist e descobriu que o relato por escrito era muito detalhado e confiável. Desde as técnicas básicas de respiração até os ataques e técnicas defensivas, também havia registros dos ingredientes necessários para o cultivo. Podia ser visto claramente que Chanal era uma pessoa muito meticulosa no coração. Eu cumpro todos os requisitos básicos, então o próximo é comprar esses ingredientes e fazer alguns equipamentos de treinamento. Os olhos de Xavier pareciam arder com fervor. Parece que eu encontrei algo bom quando eu era jovem. Devo dar uma chance? Espere, não planejei continuar sendo um homem comum. Qual é o objetivo dessas técnicas de luta? Xavier repentinamente pensou no conselho de seu antigo instrutor militar. Aqueles com poder real hoje em dia são os mecânicos fortes que compreendem vários feitiços de alto nível. Pesquisadores em energia psi que se formaram em universidades famosas também são fortes, especialmente aqueles com doutorado. Os lutadores não têm chance de resistir aos seus feitiços de alto nível. Xavier claramente recordou o olhar desolado nos olhos de seu instrutor. Sim, desde que haja dinheiro suficiente, eles podem facilmente baixar e usar feitiços de baixa classificação. Não é impossível obter magias de classificação intermediária. Aqueles artistas marciais que treinam seus corpos e usam artes marciais para se cultivarem são todos tolos. Então, por que ainda estou considerando isso? Eu deveria me apressar e passar no exame de admissão para a permissão mecânica de alto escalão e obter autoridade para usar magias de classificação intermediária. Então, até mesmo as 500 maiores empresas do mundo lutarão por mim. Xavier suspirou e empurrou o volumoso livro de volta ao local original. Havia um traço de pesar em seu coração que, por mais que tentasse, ele era incapaz de suprimir completamente. Assim que o jovem saiu e a porta se fechou atrás dele, a sala mergulhou na escuridão. A figura de Leylin apareceu de repente, atravessando o espaço sem limites para chegar diretamente ao interior. A estante foi aberta, e o grande livro estava envolto em uma luz fraca que o entregou às mãos de Leylin. Página após página virou-se rapidamente, até que Leylin parou no símbolo da flor de datura negra. A herança dos descendentes de Ausnak? Parece que a história está doendo. Com o conhecimento e a experiência de Leylin, um simples toque lhe disse que este livro foi escrito 1257 anos atrás. O autor foi um especialista extraordinário, com um poder igual a um rank 2 ou um rank 3 magus. Foi só que o especialista recebeu uma forma incompleta da herança. Com o passar do tempo, ele foi reduzido a esse estado dilapidado. De acordo com as técnicas de meditação do livro, ainda é possível cultivar um poder extraordinário. No entanto, a chance de se tornar um monstro é ainda maior. As técnicas marciais no final, no entanto, abandonam as técnicas de meditação e a energia espiritual. Eles são bastante adequados às leis deste mundo. Talvez seja possível cultivar algo usando isso. Leylin deu sua opinião vagamente antes de jogar o livro de volta ao seu lugar na estante de livros. Como ele estava agora, ele era muito preguiçoso para ler esse tipo de coisa. Em vez disso, ele voltou sua atenção para as lombadas dos muitos livros negros que pareciam uma onda. O estudo de um historiador.
Deve ser o suficiente para eu saber como o mundo mudou. Os olhos de Leylin estavam fixos no canto superior direito da estante, onde havia um livro volumoso. Uai! A luz de Chip varreu através dele na velocidade da luz. Era mais provável que a história dessa família específica, este estudioso tinha preservado uma grande quantidade de seus livros de materiais, o que fez Leylin se sentir agradavelmente surpreendido. Embora ele pudesse acessar muitas redes de segurança poderosas e até mesmo a própria Shadow Veavit obter em tudo o que ele precisava, era difícil evitar deixar vestígios por trás desse caminho. Se fosse descoberto pela Senhora da Noite, ele enfrentaria uma situação difícil. Comparado a isso, mesmo que esse método primitivo de coleta de informações fosse mais tedioso, ele poderia evitar completamente a detecção de Char. A estante mostrava que o pai do adolescente era bastante meticuloso. Estava colocado ordenadamente, ordenado por datas. A seção mais inferior continha mitos antigos e histórias de bardos, que pareciam que o dono não se importava muito com isso. No meio havia uma pilha de livros de história. Alguns deles até tinham suas páginas enfileiradas por cordas, velhas o suficiente para serem vendidas como antiguidades. Na parte superior estava a história moderna, e as capas novas davam um visual brilhante. Era evidente que esses livros haviam sido mais valorizados pelo proprietário. A história e as mudanças do mundo das sombras logo ficam vazias para a leitura de Leylin.